Hoje a nossa disciplina, Gerando Caráter Cristão, nossa escola bíblica, Primeira Igreja Batista de Santo André, nossa classe de mulheres, e hoje é a nossa última aula. Semana passada nós começamos falando sobre a perspectiva de Pedro, sobre a cidadania do reino. Nós falamos em 1 Pedro 3, de 8 a 7, nós explanamos esse pedacinho da carta de Pedro. Então, a gente lá pôde entender que Pedro oferece 5 instruções para a igreja ficar bem, tanto na sua questão da saúde, quanto na questão dos relacionamentos. São 5 instruções que envolvem 5 virtudes, né? Unidade, compaixão, amor fraternal, misericórdia, cortesia, que se realmente colocadas em prática, essas 5 instruções, a gente seria uma igreja ideal, porém a gente entende que nós ainda não alcançamos essa virtude, né, de ser uma igreja ideal aqui desse lado da eternidade. Então, Pedro, ele começa já dizendo aquilo que é negativo, para depois ir para o que a gente, começando, né, pelo positivo, para depois dizer aquilo que a gente não deve fazer, porque a nossa perspectiva para viver nesse mundo é a perspectiva celestial do cidadão do reino, ou seja, viver aqui nessa terra como se nós já estivéssemos vivendo na nossa nova terra, na nossa casa, ali junto ao Pai. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo que ela diz que nós precisamos ter essa visão de não nos apegarmos às coisas do mundo, a gente precisa sempre olhar e colocar a nossa esperança na eternidade, mas também a gente não pode esquecer e desprezar as coisas desse mundo, no sentido de que nós ainda estamos vivendo aqui, né? Então, nós precisamos agir e ser conforme cidadão do reino de Deus, porém vivendo nesse mundo, sabendo que a gente tem que colocar isso em prática aqui nesse mundo. Tem um pé de ameixa bem aqui na minha frente, e eu queria muito que vocês vissem. Tem um casal de passarinho lindo, azulzinho aqui, olhando para mim. Eu estou assim, apaixonada por esse, não sei se é um casal, né? Mas, são dois, que lindos. Os dois olhando para cá e tentando bicar as ameixas. O Senhor é lindo, né? Que delícia. É de tirar o fôlego da gente. Bom, vamos botar aqui para aula. E para nos conduzir, né, essa questão de viver aqui como cidadãos do reino, mas ainda vivendo desse lado da eternidade, Paulo, a partir do versículo 10 do capítulo 3, vai nos dar 8 conselhos que é para a gente colocar em prática. Então, se a gente colocar esses 8 conselhos em prática, nós vamos, de alguma forma, exercer a nossa cidadania celestial aqui nesse mundo, e a gente vai transparecer isso como uma mulher de Deus, como aquela que vive sob, né, o domínio, sob o senhorio de Jesus Cristo, e transparece isso para a sociedade que nós vivemos. E foi aí que nós paramos semana passada, entendendo, não é, que a mulher de Deus, ela vive em sociedade, transparecendo aquilo que ela é, mas ainda não alcançou nessa vida, que é a cidadã do reino. É aquela questão teológica que a gente sempre fala, né? O já e o ainda não. Eu já sou, eu já estou, eu já tenho, mas eu ainda não se consumou totalmente, porque nós ainda não alcançamos a última etapa da nossa salvação, que é a glorificação, quando nós encontrarmos com Cristo Jesus e depois voltarmos com Ele para habitar na nova terra. Okay? Então, hoje a gente vai ver a perspectiva de Paulo. E aí eu vou pedir para Darlene ler para a gente Colossenses 4, versículos 2 a 6. A gente ia falar sobre o 4 e o 5, mas eu resolvi dar uma expandidinha para a gente poder entender melhor essa questão da cidadania e qual o papel da mulher sob a perspectiva de Paulo. Posso ler, irmã? Pode.
Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém. Ok. Esse texto é um texto pequenininho, mas é um texto bastante profundo em relação à nossa questão de vida em sociedade. A gente até pode achar que não, né? Que são instruções bem genéricas, mas não são. Enquanto Pedro ele oferece aquelas 5 instruções que nós vimos para a saúde da igreja, e depois expande, né, para a vida social de todo crente, que são aqueles 8 conselhos que a gente viu na aula passada, Paulo ele apresenta 2 deveres cristãos, que estão aí nos versículos 2 e 3. Primeiro é perseverar na oração. Então, orar é uma questão intrínseca ao cristão. Então, toda vez que a gente fala, ou a gente ensina, ou a gente constata que um cristão não tem uma vida de oração, a gente sempre tenta trazer esse cristão para uma reflexão sobre a sua conversão. Porque o crente que é crente, o cristão que é cristão, aquele que realmente se submete ao senhorio de Jesus Cristo, ele como sendo seu Senhor e Salvador, esse indivíduo, essa mulher, esse homem cristão, eles têm necessidade de conversar com o Pai. E não é só aquela oração dos momentos de necessidade. É a oração de comunhão mesmo, de estar orando. E é muito, muito assim, impactante para nós essa questão da oração, porque é ela que nos prepara para o quê? Para poder evangelizar, que é o segundo dever que Paulo está aí apontando nesses 2 versículos. Se você prestar bem atenção no versículo 3, você vai ver que depois, né, que ele fala que é para orar por ele, para que Deus abra uma porta, a fim de que ele possa proclamar o evangelho de Cristo pelo qual ele está preso. Então, ele entende que ele só pode fazer isso mediante a força do Senhor, porque ele está preso, e ele só encontra essa força porque ele está em oração, ele está intercedendo, ele está se alimentando da comunhão com o Pai. Paulo poderia citar vários deveres, mas esses 2, eles foram mencionados intencionalmente por ele, porque Paulo tem em vista a situação daquela igreja, que é viver debaixo, estar vivendo debaixo da ameaça da seita que invadiu a igreja de Colossos, e que era uma seita, uma heresia bem particular daquele momento da história da igreja, daquela igreja específica. E Paulo não está só preocupado com a igreja de Colossos. Há várias igrejas em volta de Colossos, como a Laodiceia. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia que foi perdida. E na própria carta aos Colossenses, Paulo fala para os presbíteros dessa igreja: leiam essa carta, mas leiam também a carta de Laodiceia. Por quê? Porque provavelmente Paulo também está dando instruções naquela carta de como lidar com essa heresia de Colossos, da igreja de Colossos, que invadiu a igreja de Colossos. Então, quando Paulo dá essas 2 instruções, esses 2 deveres, desculpa, ele poderia ter dado muitos outros juntos, mas ele dá esses 2 específicos, que é para eles poderem entender que debaixo dessa heresia, eles ainda podem ganhar muitas pessoas para o reino de Deus, para o senhorio de Cristo. É o que a gente vai entender a partir de agora. Então, quando a gente fala em perspectiva de Paulo em relação ao papel, não só da mulher, mas de todo crente na sociedade, a gente entende que isso começa pela nossa oração.
Começa por nós estarmos nos submetendo ao Senhorio de Jesus Cristo nessa comunhão com o Pai, através do Espírito Santo, e essa oração, como ele diz lá, nos versículos 2 e 3, tem que ser perseverante no sentido de ser algo contínuo, constante, necessário, algo que traz fôlego, algo que traz renovo para a vida cristã. A oração é aquilo que nos move, é o que dá fôlego para a nossa vida cristã. O pastor Itamir falou isso na nossa vigília, a vigília de mulheres que teve há umas 2 semanas atrás, e como ele foi muito feliz quando ele usou a expressão dizendo que a oração é o nosso fôlego, é aquilo que nos dá né? E eu tenho certeza que ele experimentou muito isso no tempo que ele estava ali naquela UTI no hospital, durante os 2 meses que ele ficou internado. E eu tenho certeza que nos momentos que ele se sentia com seus pulmões travados por causa da Covid, ele sentia que quando ele orava, não é? O fôlego se renovava. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. O fôlego se renovava na vida dele, tanto espiritual quanto fisicamente. Então, essa oração ela tem que ser perseverante, independente das situações, das circunstâncias, se eu estou bem ou se eu estou mal. A oração não significa só petição, não significa só gratidão, não significa só intercessão. A oração significa comunhão com Deus. Essa comunhão deve ser constante e com vigilância, né? Essa oração no sentido que a gente, né? E Pedro fala isso lá na sua carta, nós vimos na semana passada, para que o nosso testemunho seja um testemunho bom diante da sociedade que a gente vive. Um testemunho bom dentro do círculo familiar que a gente vive. Então, além de perseverante e constante, ela também tem que ser uma oração vigilante. E Paulo, ele fala mais uma vez, ele já havia falado isso em Romanos, já falou em Filipenses, já falou em outras cartas dele a respeito de oração pelos líderes, e hoje ele está pedindo oração especificamente para ele. Ele se coloca, inclusive, né, como aquele que tem uma mensagem muito importante, ao ponto de pedir para os colossenses pedirem para Deus que Deus abra a porta para ele mesmo estando preso. Ele sabe que a mensagem que ele tem é muito importante. Então, nós, como mulheres cristãs, e o nosso dever dentro, né, desse item, falando dentro do dever da oração, é importantíssimo a gente obedecer essa questão de orar pelos nossos líderes. Orar pelos nossos líderes. Às vezes a gente critica algumas questões, critica algumas coisas relacionadas ao andamento da igreja, mas a gente não sabe, né, as pressões do dia a dia que os nossos pastores, não só o nosso pastor sênior, mas todos os outros, enfrentam dentro dos seus ministérios, a ter que fazer essa relação de casa com ministério, família com igreja. É tudo muito complicado, é tudo muito minucioso, é tudo muito cuidadoso, envolve vidas, envolve recursos, envolve uma série de questões. Esses líderes, eles precisam estar sendo regados, né? A vida deles precisa estar sendo regadas com as nossas orações, com as orações das suas ovelhas. Então, Paulo, ele diz, né, que a oração, além de perseverante com vigilância, e orar também pelos líderes, e particularmente ele está pedindo oração por ele, mas essa oração, ela tem que ser também e sobretudo para o avanço do reino. Não adianta nada, né? A gente orar, no sentido assim, né? De pedir, interceder e tudo mais, e esquecer do reino, esquecer do avanço do reino. Então, isso é um dever de todo cristão, orar para que o reino de Deus avance cada vez mais sobre essa terra, que cada vez mais esse reino do Senhor aumente em número de pessoas. É lógico que
qualidade desse reino não se altera, porque é a qualidade máxima, né? É algo que não tem como a gente pedir que a qualidade, mas a quantidade sim, que essa quantidade de pessoas aumente e também essa quantidade de alcance, que o reino de Deus ele possa alcançar, ser estendido por toda a face da terra, até que o Senhor do reino volte. E essa oração, se a gente prestar atenção, bem direitinho do porque Paulo está nos pedindo, é para que haja evangelização. Exatamente por isso que eu acabei de falar, para que o reino estenda as suas tendas sobre a face da terra. E segundo Paulo, essa evangelização ela tem que ser feita através da criação de pontes com os não cristãos. E é bem interessante ele estar falando isso, ele, né, a partir do versículo 4, que ele diz assim, desculpa, versículo 5, que ele diz, sejam sábios no procedimento para com de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. Ele está nos exortando a ter o quê? Relacionamentos individuais com aqueles que não são crentes. E isso vai bater de frente com os judaizantes que estão ali dentro da igreja de Colossos, promovendo essa heresia de Colossos. Porque esses judaizantes, esses legalistas que estavam na igreja de Colossos, eles diziam assim, não, você só pode alcançar a plenitude se você for circunciso, você só pode alcançar a plenitude de Deus se você obedecer à dieta judaica, você só pode alcançar a plenitude de Deus se você obedecer o calendário judaico. Então, isso significa que os judaizantes eles estavam criando uma panela dentro da igreja e só podia compartilhar, e só podiam ter relacionamento com esses que obedeciam a essas questões judaizantes. E também a questão do dualismo, que eu não coloquei aí, que foi uma falha minha, o legalismo e o dualismo. O dualismo que crê, né, que o espírito é bom e tudo que é material é mal. Então, aqueles que são espirituais são bons, aqueles que são mortais são bons, mas aqueles que não são, são maus. No sentido da salvação e de domínio, é lógico que aqueles que estão debaixo do domínio do reino de Deus, não é que eles são melhores do que aqueles que não alcançaram a salvação, mas eles são melhores no sentido na posição que eles estão. Mas eu e você, como mulheres crentes, nós somos tão pecadoras quanto aquelas que ainda não alcançaram a salvação em Cristo. O que nós temos de melhor em relação a elas é que nós alcançamos o perdão de Deus dos nossos pecados e elas ainda não alcançaram esse perdão, não foram salvas. Então, quando Paulo fala da oração e da oração com objetivo, que é a evangelização, ele diz assim, essa evangelização tem que ser através de pontes e de relacionamentos, fortalecimento de vínculos com pessoas que estão fora da igreja. Desculpa. Para que elas sejam trazidas para dentro da igreja. E ele deixa isso bem claro, não é? Para os que estão de fora. Para os que estão fora. Aí, olhando por esse lado de Paulo, né? A respeito da oração, que tem um objetivo, que é a evangelização, Paulo vai aí, em vez de dar 4 conselhos, ele vai dar 4 instruções. E essas 4 instruções são instruções de comportamento. Então, no versículo 5 e 6, ele vai dizer que a mulher cristã tem que ser portadora de sabedoria, não é? Sejam sábios no procedimento com os de fora. E sabedoria é algo que a gente tem que entender que não envolve só o conhecimento de alguma coisa, mas sabedoria é aquela virtude, né, o dom, de colocar em prática o seu conhecimento.
Então, muitas vezes, nós como mulheres cristãs, nós somos chamadas a ser sábias e agir de maneira totalmente contrária ao que o mundo age, porque o mundo vai ver a forma como a gente age e vai entender essa sabedoria de Deus através da minha vida e da sua vida. Então, Paulo fala às mulheres, né? Fala para mim e para você hoje. Na carta é algo genérico, né? Está falando para os dois gêneros, está falando para todo cristão. Mas aqui na nossa aula a gente está trazendo para o nosso mundo feminino. Então a gente sabe, né, que tem todo um contexto bíblico, né, desde o do Antigo Testamento até aqui onde nós estamos, de que há uma exortação de Deus para as mulheres, né? A mulher sábia edifica o seu lar, já a mulher tola com as suas próprias mãos o destrói. Então, essa sabedoria que a gente usa para construir o nosso lar, a nossa família, a gente viu isso na nossa aula, no nosso curso, começa em casa mesmo, para edificar a nossa casa, o nosso ninho, o lugar onde nós somos chamadas a embelezar, passa pela igreja e da igreja extrapola os limites para a sociedade. Então, nós mulheres sábias, nós mulheres não somos chamadas a ser sábias só para construir o nosso lar, não só para nutrir a nossa casa, não só para sermos servas de Deus na igreja, né, ministerialmente falando, mas também para extrapolar esses limites e atuar com sabedoria dentro da sociedade que nós vivemos. Aí a outra instrução, a partir da sabedoria, é aproveitar bem toda a oportunidade. O que significa esse aproveitar? Aproveitar o quê? E toda oportunidade para quê? Ou seja, aproveitar os relacionamentos, as amizades, as ocasiões em que nós temos contato com pessoas de fora, não é? Para poder trazê-las para dentro. Então, eu tenho que ter essa sabedoria no meu modo de agir, de falar, de construir esses relacionamentos, para quando eu estiver ativamente envolvida com eles, aproveitar bem essa oportunidade para poder trazer essas pessoas para dentro da igreja. Ser amável, não é? E esse amável, né, a gente lembra, né, mais uma vez das questões das bem-aventuranças, né, o manso, o humilde, né, aquele que se coloca na frente do seu pecado e reconhece, se humilha diante do seu pecado para pedir perdão. Muitas vezes a gente tem que fazer isso com os de fora, né, abaixar a bola do nosso orgulho e falar, olha, meu amigo, minha amiga, me perdoa, eu realmente estou errada. Se você falar eu pequei, talvez ela, né, entenda, mas não entenda muito não. Mas quando você fala para um não crente, olha, me desculpa, eu realmente estou errada, eu errei com você. E já é, né, o início daquela pessoa entender que você está agindo com sabedoria, que você está aproveitando bem aquela oportunidade e que você está sendo amável com aquela pessoa. E ter palavras temperadas é bem interessante, porque o sal da vida é tudo, né? E quando Paulo está falando assim, né, de que as suas palavras sejam bem temperadas, ele está usando literalmente, né, o tempero sal, que é aquele que além de dar gosto, além de ressaltar o gosto de alguma comida, de algum alimento, ele também conserva aquele alimento. O sal, naquela época, não era usado tanto para dar gosto, era também para dar gosto, mas era também muito usado para conservar determinados alimentos. E é tão bonito, né, quando ele fala, ter palavras temperadas com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse responder a cada um que está de fora é exatamente dar testemunho da nossa fé, para que a evangelização, através dos nossos relacionamentos pessoais, através das pontes que nós construímos, elas encontrem eficácia, encontrem realmente, né, a conclusão do objetivo pelo qual
Deus nos chamou do seu mundo para o seu do mundo de pecado para o seu maravilhoso mundo da luz. Então, quando nós agimos através dessas 4 instruções, sabedoria, aproveitar as oportunidades, ser amável e ter palavras temperadas, no sentido de palavras equilibradas, no sentido de palavras sábias, no sentido de palavras de humildade, a gente evita o legalismo. E Paulo quer isso, Paulo quer que essas pessoas que estão lendo, os seus primeiros leitores, que eles evitem o legalismo da seita de Colossos, da heresia de Colossos, porque muitas vezes aquelas pessoas estavam criando aquela panela, deixaram de ter amigos não cristãos e por isso o evangelho não prossegue. A mensagem do evangelho ficou estancada neles, não teve o devido caminho que deveria ter. E hoje em dia, às vezes, a gente se porta da mesma forma. Eu acho que eu só preciso ter amizade com crente. Eu acho que eu só posso ir em eventos onde sejam eventos de pessoas crentes. E a gente tem que ter essa noção de sabedoria na nossa mente. Nós ainda temos muitos amigos que não são cristãos e que eles não são pessoas ruins no sentido de que a gente deve evitar estar junto com eles. Nós temos pessoas das nossas famílias que não são cristãos ainda, que não são cristãs, que não são convertidas. E às vezes o nosso afastamento delas, em vez da gente se beneficiar, a gente se prejudica porque a gente se priva da companhia delas e acaba prejudicando mais ainda essas pessoas em relação à salvação. Porque em vez de a gente trazê-las para perto de nós, a gente vai afastando cada vez mais. Não, ela não é crente, eu não vou lá. Ah, aquele meu tio, ele, na hora do almoço, ele bebe muita cerveja, eu não me sinto bem, ou então ele fuma, ou então aquela pessoa fala muito palavrão. A gente sempre vai colocando alguns obstáculos. É compreensível, depois que a gente se converte e começa a ter uma vida de santidade e começa a se afastar de hábitos pecaminosos, que algumas coisas realmente se tornam desagradáveis para nós. Mas isso não significa que elas precisam ser barreiras entre nós e as pessoas com quem nós temos relacionamento que não são cristãs. Nós temos que passar por cima disso, através da sabedoria, através de aproveitando bem aquela oportunidade que nós estamos com eles, através da nossa amabilidade e através das nossas palavras bem temperadas, a gente pode sim ter amigos não cristãos, pode sim conviver com eles e pode sim compartilhar o evangelho com eles, não muitas vezes com palavras, mas com o nosso comportamento, com a forma como nós nos portamos como mulheres cristãs na sociedade. Então, quando nós falamos de perspectiva, né, e eu trouxe aí uma frase do pastor Augusto Nicodemos, como mulheres cristãs, nós podemos perceber, então, que o cristianismo está muito longe de ser uma crença alienante, ou seja, né, que separa, que é uma religião que se torna uma panela, né, que se torna indiferente do mundo, da sociedade que nós vivemos. Mas não é algo do outro mundo que nos separa da realidade dos pecadores que ainda não conhecem Jesus. Pelo contrário, o cristianismo nos envia ao mundo para ser bênção, para construir pontes, ganhar pessoas e conduzi-las por meio do evangelho a essa mesma bênção que um dia nos alcançou. Então, o nosso desejo como mulher cristã é que muitas outras mulheres cristãs, muitas outras mulheres também se tornem cristãs, ou seja, alcancem a mesma bênção que nós alcançamos. Esse tem que ser o nosso objetivo e esse tem que ser o nosso papel na sociedade. Transparecendo, né, como Pedro falou, lá naquele trecho que nós vimos semana passada, transparecendo que nós já somos, espiritualmente falando, cidadãs do reino do céu, e transparecendo isso para o restante da sociedade,
mas também fazendo isso da forma certa, como Paulo está nos apontando, através de uma vida de oração, para que nós tenhamos forças para evangelizar, para que os nossos líderes tenham forças para capacitar a sua igreja e também para levar o evangelho do reino, para que a gente possa construir pontes com os não cristãos, aproveitar bem essa oportunidade com palavras bem temperadas e trazer muitas pessoas para o reino. Então, concluindo essa questão da perspectiva apostólica, tanto de Paulo quanto de Pedro, para o papel da mulher de Deus, se a gente fizesse uma retrospectiva desde a aula 1 até o dia de hoje, a gente vai entender que a perspectiva de ambos são iguais. A única coisa que difere é que elas são direcionadas para o contexto de cada grupo de ouvintes. Pedro está escrevendo e está demonstrando a perspectiva que ele tem para uma igreja que está espalhada. Não é uma igreja numa cidade, não é uma igreja que está reunida sob um mesmo pastor. Pelo contrário, são muitas pessoas espalhadas pela Ásia. E essa carta é uma carta, né, que circula entre essas pessoas. Já o contexto de Paulo é o contexto de uma igreja que está reunida, tem um pastor, ela já está organizada como uma igreja andando um certo tempo, só que ela está sofrendo os falsos ensinos, está sofrendo debaixo da mão de falsos mestres. Então, tanto a perspectiva de Pedro quanto a perspectiva de Paulo, elas estão fundamentadas em princípios que são verdades absolutas e que funcionaram para lá, tanto para aquela igreja espalhada e perseguida para a qual Pedro está escrevendo, como para aquela igreja que está reunida num lugar só, sob uma liderança só e que está sofrendo falsos ensinos debaixo da heresia, como para nós hoje, mulheres cristãs que estamos hoje aqui, dia 27 de junho de 2021, falando a respeito de como se portar como mulher de Deus na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade que a gente vive. Então, quando nós olhamos para essas verdades absolutas, que são universais, que servem para todos os homens em todos os lugares, e é atemporal, que serve para todos os tempos, serviu para o passado, serve para hoje e vai servir para o futuro, a gente entende que tanto os contextos sociais, políticos, religiosos e culturais, eles não nos impedem de colocar em prática esses princípios para que a gente tenha realmente, de fato, um papel crucial na sociedade que a gente vive. E é esse o objetivo, né, final do papel da mulher de Deus. Replicar o reino visível, que é a igreja, porque a igreja é o reino de Deus visível. Às vezes a gente fala assim, eu vou na igreja porque eu me sinto tão bem lá, não é assim? Hoje eu vou me reunir com as irmãs num círculo de oração, porque eu me sinto tão bem lá. Porque a igreja é o pedaço do reino visível. A gente sente, né, quando nós estamos reunidos, nós sentimos essa coisa boa do reino, essa coisa aconchegante, essa coisa onde não tem lágrima, não tem choro. A gente se sente protegida, acolhida. É o reino visível. Nós, Igreja Universal dos crentes, né? Não a outra, né? A Igreja Universal, aquela que é reunida, tanto aquela que já está com o Senhor quanto esta da terra, é o reino visível de Deus. E nós podemos dizer que a gente pode replicar esse reino visível, o que nós sentimos entre uma e outra, e o que nós sentimos quando nós estamos reunidas, em todas as áreas da nossa vida humana. E aí, quando a gente entende que replicar é viver tudo isso que a gente aprendeu até agora, isso é replicar o reino de Deus, a gente vai chegar àquela conclusão que a gente pode extinguir da nossa vida aquela relação que a gente faz do espiritual versus o secular. Não,
Quando eu estou na igreja, é a minha vida espiritual. Quando eu estou no meu trabalho, é a minha vida secular. Quando eu estou na escola, né? A Gabi, que vai agora começar a universidade de medicina, ela vai falar, não, quando eu estou lá na universidade, estudando o corpo humano, me especializando, aquilo é secular, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritual. Mas esse é o nosso erro, né? Era o erro da igreja de Colossos, dividir, né? O que é sagrado do que é profano, do que é santo, do que é secular, espiritual de secular. Na verdade, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Primeiro porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós carregamos essa fagulha do espiritual, do divino em nós. E segundo, porque depois da conversão, é Cristo que vive em nós agora. Gálatas 2:20, né? Vamos abrir lá para a gente ver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, eu não sou mais dona do meu corpo. Não sou eu mais que dirijo a minha vida. Quem dirige a minha vida agora e quem é o dono do meu corpo, no sentido daquele que se expressa através dele, é Cristo que vive em mim. Então, tudo é espiritual, tudo é espiritual. E também a gente pode trazer também aquele outro texto, que Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se nós somos o templo do Espírito Santo, toda a nossa vida é espiritual. Porque onde nós estamos, o templo do Senhor ali está. Você já parou para pensar nisso? Que aonde você está, o templo do Senhor está? Porque você é o templo do Espírito Santo. Não é? Eu acho tão lindo quando a gente entende essa máxima da palavra de Deus, de ser o templo do Espírito Santo, é compreender que nós somos o santo dos santos nesse mundo, né? É onde habita a presença de Deus. É fazendo essa analogia com o tabernáculo e com o templo. Onde estava a arca? A arca estava no Santo dos Santos. E o que continha na arca? A presença de Deus, que era tão importante para aquele povo judeu e continua sendo no sentido, né, do significado que havia do próprio Deus andar com eles no deserto, tabernacular com eles no deserto e depois no templo na cidade santa de Davi, não é? Então nós precisamos entender essa importância que nós temos e extinguir da nossa vida, da nossa mente, dos nossos conceitos, essa questão de que existe uma vida espiritual e uma vida secular. Existe uma vida só, e essa vida é espiritual, porque é Cristo que habita em nós, é Cristo que vive em nós, desculpa, não nós mais, mas Cristo, e o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E, para terminar a nossa conclusão, a gente vai fazer aquele link com as bem-aventuranças de Mateus 5, 3 a 11. Só um instantinho aqui, gente. Então, agora, eu posso mudar um pouquinho a forma como eu me refiro à mulher cristã. Eu posso mudar um pouquinho, em vez de falar mulher de Deus, eu posso falar de mulher do reino. Aquela que possui as características da mulher do reino, da pessoa cristã, que são as bem-aventuranças de Mateus 5, de 3 a 11. Então, essa mulher do reino, para ela poder viver e cumprir o seu papel dentro do seu lar,
dentro da igreja onde ela está inserida, da igreja local onde ela está inserida, e também dentro da sociedade onde ela vive, onde ela atua, onde ela pode temperar, né, as pessoas em volta dela. Essa mulher do reino, ela é pobre de espírito. Por que ela é pobre de espírito? Porque ela entende que não há nada de bom nela. Ela foi alcançada, ela não fez nada de bom para ser alcançada. Pelo contrário, ela foi alcançada. Deus deu o primeiro passo em direção a ela. E ela traz isso no seu coração. Ela sabe que ela não tinha nada de bom, que ela não tinha nenhuma obra que a capacitasse a entrar no reino dos céus. E por isso ela chora pelos seus pecados. Ela fica contrita diante dos seus pecados, ela reconhece, e esse reconhecimento leva ela a um arrependimento constante, que é aquele aperfeiçoar da nossa salvação. Ela se humilha diante da santidade do seu Senhor, o tempo todo, porque cada vez que ela se aproxima de Deus, ela vê o seu pecado, porque a santidade de Deus revela o nosso pecado. Uma vez eu li, não vou lembrar agora o nome do livro, mas que o autor estava dizendo que o crente, isso era uma analogia, uma espécie de analogia que ele estava fazendo, que o crente, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais pecador ele se torna. Mas não é que ele peca mais, mas é que ele entende a sua posição de pecador. Quanto mais ele chega perto de Deus, ele sente o quanto ele é pecador. Porque a santidade de Deus o constrange de tal forma que o pecado dele é revelado, mesmo ele não querendo que esse pecado se revele na vida dele. Mas ele é como se fosse algo assim, tão natural, que é algo que vem sem ele querer que venha. Essa humilhação diante de Deus, diante da santidade de Deus por conta do seu pecado. Essa mulher do reino, ela tem sede e fome de justiça, e de toda justiça. Ela não quer só justiça para aqueles que são da sua casa. Ela quer justiça para aqueles que são da sua casa, para aqueles que são da sua igreja, e também para aqueles que para aqueles que estão no mundo, que estão sofrendo. Essa semana, né, a gente viu toda essa questão aí do ataque novamente às questões de gênero, de homoafetividade. A igreja se levanta, a igreja vai lá. Por quê? Porque a igreja quer justiça. A mulher do reino, ela quer justiça. Ela tem sede dessa justiça. Ela também é misericordiosa, porque ela alcançou a misericórdia de Deus. Então, ela olha para dentro da sua casa, para dentro da sua igreja, e olha para a sociedade que ela vive com misericórdia. Por quê? Porque ela quer que essas pessoas alcancem a mesma misericórdia com qual ela foi alcançada. Puras de coração. E aí o termo, né? Esse termo pureza abre um leque maior ainda, porque extrapola a pureza espiritual e vai para o seu corpo, e vai para os seus gestos, vai para os seus comportamentos, pela sua forma de vestir, pela sua forma de se comportar com homens, né? Dentro da sua casa, dentro da igreja, fora da igreja, puras de coração. E ela se sente contente quando ela sofre perseguição por causa de Cristo. Porque quando ela vê que ela está sendo perseguida, ela entende, eu realmente estou sendo uma mulher do reino. Porque se eu não fosse, eu não estaria sendo perseguida por causa da minha fé. E isso é motivo de grande alegria, porque ela está realmente sendo sal e luz do mundo. E aí eu quero convidar vocês a abrir lá Mateus, botar no capítulo 5, para a gente ler esse outro trecho do Sermão do Monte, que é capítulo 5, versículos 12 a 16. Mateus 5, de 12 a 16.
Alegre-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, meninas, o nosso papel de mulher do reino, de mulher de Deus, na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade onde nós estamos inseridas, ali com os nossos vizinhos, nos locais onde trabalhamos, onde estudamos, onde compramos, onde nós atuamos com a nossa feminilidade, é dar sabor a esse mundo, é ser sal, dar sabor. Não podemos ser sonsas. Sabe aquela comida de hospital que é sonsa? Você coloca na boca, você fala, meu Deus, isso não tem gosto de nada. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser mulheres temperadas com o Evangelho de Deus, com a sabedoria de Deus, atuando com as características das bem-aventuranças, para que a gente dê sabor ao mundo que nos cerca. E também iluminar o mundo ao nosso redor. Né? Ser essa candeia que é colocada no alto e que brilha como um farol. É lógico que quem brilha é Cristo em nós. Quem promove essa luz em nós é Cristo. Mas é exatamente esse papel da candeia. Lá dentro, né? A candeia, né, é um objeto e dentro tem uma chama. Essa chama é a chama do Espírito. Mas ela está contida nessa candeia. E quando essa candeia é colocada no alto, ela ilumina tudo ao seu redor. Então, esse é o nosso papel como mulher de Deus nesse mundo, vivendo desse lado da eternidade, onde ainda há sofrimento, ainda há choro, ainda há tristeza, ainda há perseguição, ainda há falsos ensinos, ainda há falsos mestres. E agindo dessa forma, sendo sal e luz do mundo, a gente glorifica o nosso Senhor e levamos muitos outros ao seu reino. Nós somos aí o canudinho, né, de transporte do mundo de pecado para o maravilhoso mundo da luz do seu Filho Jesus Cristo. Nós servimos de condutores dessa bênção para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, independente de profissão, independente de ministério, independente se você é casado ou não, o seu papel na sua casa, na sua igreja e na sociedade que você vive, debaixo da perspectiva dos dois apóstolos, tanto de Paulo quanto de Pedro, é você ser sal e luz do mundo, para que o Senhor a use conforme a vontade dele e também para trazer muitas pessoas para o seu reino. E aí eu termino a explanação, concluo nossa aula, com a citação da Crystal Evans. Esse livro foi escrito por ela e pelo pai dela, pelo Anthony. A Mulher do Reino, Seu Propósito, Seu Poder, Suas Possibilidades. É um livro que eu recomendo muito que você leia. Você vai entender tudo que nós falamos aqui, nessas 7 aulas que nós tivemos, e muito mais nesse livro. Então, a citação da Crystal é a seguinte, né? A mulher do reino não é uma mulher perfeita, é uma mulher perdoada. É uma mulher que foi amada pelo mestre, apesar de seu passado, suas fraquezas ou suas lutas. Ela é corajosa. É uma mulher que não tem nada a perder. Arrisca tudo para levar os outros ao doador da vida. A mulher do reino não se limita a permanecer dentro das linhas raciais, socioeconômicas e culturais traçadas pela sociedade. Jesus foi buscá-la no grande abismo criado pelo pecado. Por isso, ela está disposta
a buscar outras pessoas e oferecer a elas palavras do seu testemunho. Ou seja, a mulher do reino, ela é salgadinha e iluminada. Amém, queridas? Terminando nossa explanação. Certo? Agora é com vocês. Nancy, eu posso falar? Pode. A voz é de vocês agora. Vocês aqui não aproveitam esse tempo e me deixam ficar falando, feito uma doida. Mas o tempo é de vocês. Eu vejo no ensino de hoje, tudo está relacionado com o relacionamento com Deus na oração. E eu vou ler em Provérbios, o verso 4, do capítulo 2, o verso 4 ao 6, diz assim, ó, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurareis. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem inteligência e entendimento. Então, essa sabedoria, esse sal, essa questão de nós ser mulheres que está no meio, inserida dentro da família primeiro dentro da casa, depois lá fora. Essa sabedoria é uma busca e vem através do temor da palavra, e aqui a palavra diz que vem da boca de Deus. Então, eu consigo essa sabedoria se eu tiver esse relacionamento, essa perseveração, e perseverar na oração mesmo, é relacionamento. Então, o Senhor vai nos revelando, porque Ele fala que é uma busca. Ele é a fonte do saber, o Senhor. Ele é sabedoria. Então, se eu buscar como uma prata, então eu tenho que ir. É uma busca inconstante que eu vou encontrar esses tesouros que estão na palavra e serão reveladas através de um relacionamento mesmo com Deus. O Espírito Santo vai nos falando, vai nos orientando. E como eu vou salgar esse mundo que precisa? Porque a sabedoria humana, a maioria tem, né? Em escolas, espalhadas, faculdades, mas é essa questão, a sabedoria que vem de Deus. As pessoas não têm e você tem que adquirir. Eu vejo assim, eu tenho que ter, porque lá fora, aqui em casa, começa com os pais, eles têm que ver Deus na minha vida. Eu tenho palavras diferentes que o mundo não tem. Então, eu acho que é isso mesmo, é a busca através de um relacionamento. Aí eu vou cumprir o meu papel dentro da minha casa e dentro da minha sociedade. Porque o mundo lá fora não tem o que Deus dá para mim e para vocês. É específico, né? A sabedoria não está... A palavra diz em outro texto em Provérbio que a sabedoria, ela grita na praça, mas ela não está na praça. Então, eu tenho que buscar. Então, que nós sejamos essa relacionamento. Acho que nós pecamos, falhamos, eu acho, como igreja, como filha, limitar esse relacionamento. A gente busca pouco. Ontem o pastor, né, o Hernandes, foi muito usado por Deus. Na qualidade da oração, né, a busca, nós oramos pouco. Eu senti assim, tão pequenininha. Ontem eu falei, Senhor, nossa, né, a gente acha que está indo, se elevando, mas nós oramos pouco e nós precisamos orar mais. É isso que eu falo, eu contribuo nessa participação. É isso mesmo. A gente só consegue ser sal e luz
é mediante o relacionamento que a gente tem com Deus e na busca dessa sabedoria debaixo do temor do Senhor, né? É só assim que a gente consegue mesmo. Se a gente não tiver essa ligação com Cristo, com Deus na oração, com certeza a gente não consegue ser sal e luz do mundo. Muito boa a participação. Berê, pode falar. Então, só completando o que a Maria Helena falou, né? Eu fiquei aqui pensando que, com o passar do tempo, se torna muito comum para a gente ser esse sal e luz. A gente acaba não percebendo o quanto a gente faz diferença, Sim. porque se torna comum ser cristão, né? E a gente acha que é normal, que todo mundo é igual, só que não é. E aí o mundo, quando você está perto de pessoas do mundo, aí sim a sua luz brilha, porque aí as pessoas notam diferença, né? Mas para a gente se torna tão assim corriqueiro que a gente mesmo acaba não percebendo o quanto a gente ilumina as pessoas que estão fora do caminho do Senhor, né? E o interessante é que quanto mais a gente fica perto do Senhor, mais a nossa luz brilha. Então, assim, fazendo uma analogia, eu me lembro daqueles bonequinhos, e agora eu trabalho com crochê, agora tem uma lã que a gente faz amigurumi, faz uns bichinhos que você deixa na luz do sol, e à noite, quando está escuro, ele fica brilhando lá no quarto, né, no lugar que você colocar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Quanto mais perto você está da luz que é Cristo, mais você vai brilhar na escuridão das trevas do mundo, só que você mesmo não percebe o quanto você é luz, né? Se torna muito natural. Verdade. Mas a gente, assim, é bom quando a gente tem, né, essa convicção que você está dizendo, mas também prestar atenção, às vezes, que a gente, às vezes, se comporta de forma contrária, né, por conta da nossa carne. A gente precisa vigiar por isso. Por isso que a oração é tão importante, a gente ter essa convicção de que nós somos sal e luz, e também vigiar no sentido de não entrar muito no automático, porque às vezes, né, eu não vou, acho que é Paulo, não sei se é Pedro ou se é Paulo, agora deu um tilt aqui, que ele diz assim, mas acho que é Paulo que fala, cuidado para que aquele que está em pé não caia, né? Porque às vezes é muito no automático ser crente, né? E a gente às vezes cai no automático e acaba pecando. Eu estou dizendo isso não por causa da sua fala, mas porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu no meio da semana comigo. Eu fui no supermercado e a batata estava num preço bom. E eu encostei num cantinho, porque tinha várias pessoas, né, pegando batata, e eu fiquei num cantinho ali, né, porque como tinha muita gente, eu fiquei num canto meio que tentando me separar, né. E tô lá pegando a batata, de repente eu escuto uma coisa assim, né. É bom evitar de pecar, né? Porque agora você é muito conhecida. Falei, é comigo que estão falando, né? Virei e vi que era uma irmã de uma outra igreja falando comigo, e eu reconheci ela. Aí eu falei assim, como assim eu sou muito conhecida? Não, porque agora, né, você está no YouTube, aí é que eu fui me tocar dessa questão, né, do culto né, que vai e tal, as pessoas assim, eu não tinha me tocado disso ainda. Aí eu pensei assim, nossa, mas será que eu fiz alguma coisa errada para ela estar falando, né, que é bom evitar de pecar, não é? Mas aí eu fui fazer uma reflexão, não, eu estava só escolhendo batata, talvez eu estivesse escolhendo errado a forma de escolher batata, não sei, né? Mas na verdade não é isso, Nancy. Na verdade é que a gente passa a ser mais observada. Essa sensação que você teve essa semana, eu tive um Foi essa tempo percepção atrás. mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente está no automático de ser crente, e esse automático, às vezes, pode nos levar a alguma situação constrangedora, porque a gente também esquece que a gente está no automático da nossa humanidade, né? Da nossa carne. Então, por isso que eu falei, quanto mais perto da luz, mais você vai brilhar, porque quanto mais perto da luz você está, é aquilo que você falou, mais perto da luz, mais você vê seu pecado, mais você sente quando você é pecadora, mais você se vigia. Eu tive essa sensação que você teve aí com a batata alguns anos atrás, no meio da comunidade surda, porque a gente também é público, né? Muita gente conhece a gente no Brasil inteiro e até fora do Brasil.
no meio da comunidade surda. E aí, então, muitas vezes, aquela responsabilidade de ouvir, às vezes, de alguma moça, olha, você é referência para mim, eu vejo a sua vida de fé como modelo, eu estou copiando você, e aí aquilo me dava um frio na barriga, porque eu falava, meu Deus, eu não posso errar, eu não posso dar um passo fora, eu não posso, né, fazer algo que vai escandalizar, e aí vem um peso muito grande nas costas da gente com relação a isso também, né? Ao mesmo tempo que você está vendo no automático, você também tem o peso de que você não pode falhar. Na verdade, você vira uma vitrine. Vira uma Todos nós vitrine, é temos isso mesmo, telhado de essa é a vidro, né? Em palavra. qualquer situação. Mas a Essa é a mulher cristã, independente do que ela faça, né? Independente da posição que ela tem dentro da igreja, toda mulher cristã acaba se tornando uma vitrine daquilo que faz. E por quê? Porque o mundo está pronto para apontar o dedo para o erro, não para o acerto, mas para o erro. Ah, é crente, ó, tá vendo? Olha o que ela está fazendo, é crente, né? É nesse sentido. Letícia, pode falar, Letícia. Eu queria comentar só duas coisas, né? Na verdade, é um comentário e uma pergunta. Comentário é que, assim, eu percebo muito essa questão da gente, às vezes, ser crente no automático, nós evangélicos, principalmente nós mulheres evangélicas, que às vezes a gente acaba pecando não por falta de bondade, mas sim por falta de benignidade. Explico. Uma vez eu estava na IBD, e aí surgiu essa pergunta, né? A gente estava estudando o fruto do Espírito, e aí alguém perguntou, mas qual que é a diferença entre bondade e benignidade? E aí depois de conversar, de entender o que significava cada palavra, a gente percebeu que bondade é aquilo que você faz efetivamente de bom. Benignidade é você fazer isso com doçura. E eu percebo que muitas forma, né? Exatamente, a forma. E muitas vezes a gente acaba falando a coisa certa para as pessoas da maneira errada. Então, às vezes, aquele jovem que está em pecado, ou mesmo aquela amiga que está em pecado, e principalmente que não é cristão, e a gente chega já exortando, falando da Bíblia, e falando, você está errado, que isso? Mas não é a melhor forma de falar, às vezes. Às vezes a gente tem que temperar com sal, tanto naquilo que a gente fala, explicando para a pessoa que realmente está errado, mas ao mesmo tempo explicando isso em amor, explicando isso mostrando que você não está interessada em sair como a certa da história, mas sim em mostrar, ajudar a pessoa a sair daquela situação equivocada, né? E aí entra também a minha pergunta. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos não cristãos, eu também tenho muitos familiares não cristãos. E, assim, eu queria perguntar se existe algum limite para o relacionamento com não cristãos. Por exemplo, eu posso abrir um negócio com a minha sobrinha que não é cristã? Eu posso fazer uma obra social com uma amiga que é de uma religião diferente? O que eu posso... Existe algum limite para esse tipo de relacionamento? Existe. Pecado. Jesus andava com todo tipo de pecador, só que não cometia nenhum pecado daqueles pecadores. Jesus andava com prostitutas, mas não se prostituía. Jesus andava com glutões, mas não consumia comida da mesma forma que eles consumiam. Jesus andava com pessoas fisicamente em pecado, mas não praticava as mesmas imoralidades que aquelas pessoas. Jesus andava com legalistas, mas não era legalista. Então, o limite para se ter amizades e relacionamentos com não cristãos é o pecado. É o pecado. É não praticar o mesmo pecado que eles. É lógico que a gente precisa ter, assim, um bom senso no que fazer e com quem fazer. Né? Por exemplo, você citou aí a questão de sociedade. É bom evitar uma sociedade com alguém que não tem uma vida regrada. Concordam comigo? Então, eu tenho que ter esse bom senso. Então, além do limite ser a questão do pecado, também tem que ser o limite do bom senso. Outro limite também que a gente pode colocar, principalmente para as solteiras, é o casamento. A Bíblia é explícita em falar o seguinte, que trevas e luz não têm comunhão. E casar com um não crente é estar debaixo de jugo desigual. E jugo desigual é aquele, né,
Jesus está usando aquela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, está usando aquela questão daquele aparelho que é colocado sob as costas de 2 bois, que fazem com que eles andem juntos. Se o jugo é desigual, um boi vai andar de uma forma e o outro vai andar num caminho diferente. Isso vai prejudicar o andamento daquele trabalho que aqueles 2 bois estão executando. Então, se eu caso, né, se eu, como mulher cristã, me caso com um não cristão, eu vou estar debaixo de algumas leis, que é as leis de Deus, e ele não vai estar. Então, o que vai ser bom para mim, eu vou querer passar isso para ele, mas ele não vai querer, porque para ele não é bom. Então, vai ter sempre uma desigualdade entre nós. E a gente vai estar sempre misturado com as trevas, né? Às vezes a gente acha alguns termos meio pesados, mas o pastor Edson mesmo falava de púlpito, né? Não sei quem vai lembrar, mas ele falava de púlpito. Jovem, não, se você não quer ter o sogro e sogra, não quer ter do diabo como sogro e sogra, não casem com não crentes, porque o não crente ainda está debaixo do jugo de Satanás. Né? Então, ele dava essa analogia, né, de quem casava com um homem não crente, estava se casando, trazendo como sogro e sogra Satanás, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender os limites. O limite é o pecado. Mas, além disso, o bom senso. Então, eu posso ter amizades? Posso. Eu posso conviver? Posso. Mas eu tenho que ter esse bom senso de analisar a vida deles para saber se aquilo que eles praticam traz algum prejuízo para a minha vida e prejuízo para o reino. Aí eu tenho que tomar as decisões, que aí é cada caso um caso. Nancy. Deu para entender, Letícia? Nancy. Deu sim, excelente resposta. Nancy. Oi. É engraçado como você... Hoje foi um dia tão tremendo, né? Desde essa quinta-feira, minha vida está maravilhosa. E é engraçado que você fechou com chave de ouro esse curso, porque quando você falava de mundo, aí me veio aquela frase que Jesus falou, que ele estava orando pelos discípulos, né? Que eles entendem que ele estava orando para Deus e falando para Deus, né? Do coisa. Vou ler aqui a frase. Ele fala assim: não rogo que tires do mundo, mas que os proteja do maligno, né? E aí ele fala que o mundo odiou, pois eles não são do mundo, né? Como ele também não é. Então, quando a gente entender que realmente a gente não é do mundo, né? Que a gente está no mundo, porque o mundo é cheio de muitas coisas, como você falou, glutões, trapaceiros e tudo mais, mas que a gente não é desse mundo, a gente está aqui, mas a gente não é daqui, e pegar todas aquelas instruções que Paulo deu de oração, que Pedro deu de oração, de comunhão, de palavras, de você ser benigno em falar, né, manso em falar e tudo mais, a gente vai entender um pouco de que o que Deus quer de nós é que nós sejamos realmente uma luz do mundo, como o pastor ontem falou, entendeu? Que dessa forma a gente vai poder traduzir aquilo que Cristo, né, traduziu para nós quando ele veio aqui para a Terra, que Deus quer de nós, né? Que sejamos realmente uma comunidade, uma união, uma família, né? E tudo mais, né? Então, o que Deus quer falar para nós é o seguinte: olha, gente, eu quero que vocês sejam realmente aquele povo que seja unido, como eu os criei. Eu quero unidade, eu quero paz, eu quero tranquilidade para vocês. E o que a gente não vê muito nisso, no mundo, é isso, né? Que as pessoas pensam nelas mesmas, né? Então, isso que é ruim, porque assim, se você pensa só em você, essa semana a gente estava conversando com os nossos, eu estava conversando com os nossos estagiários, e aí eles estavam falando, porque de youtuber, não sei o quê, aí foi muito legal que eu tive a oportunidade de falar para eles. Eu falei, gente,
quando você conhece a Cristo, você sabe que você tem um caminho a seguir, você entendeu? Você não pensa mais em você, você pensa nos outros, você pensa numa comunidade, você pensa em uma coisa mais ampla do que você vê hoje em dia, porque hoje as pessoas estão muito pensando nelas próprias, de como elas vão fazer, porque eles estavam falando de que hoje todo mundo quer aparecer na mídia, né? Tem TikTok, tem Reels, tem não sei o quê. E eu falei para eles, eu falei, não, a vida não é isso. A vida, ela é muito mais do que isso, você entendeu? A vida é você colocar em prática aquilo que Cristo falou para nós, entendeu? Que a gente tem que ser unidade, a gente tem que realmente traduzir aquilo que é de bom para tudo, para todos, né? Num todo, né? E ontem, assim, foi maravilhoso quando o pastor falou. E que a gente tem que começar com uma oração e tem que realmente levar uma vida realmente cristã para a gente conquistar o mundo, né? Se a gente não levar, não fizer isso, né? Não ser essa pessoa digna de receber bênçãos de Deus, mas de uma forma digna, né? Fazendo aquilo que Cristo falou, oração, caminhar com justiça, né? Como você falou aí, que ter bondade com as pessoas, é difícil você conquistar as pessoas. Muito. Então, é o que ele pregou ontem. Sejam assim, né? Que aí a gente vai conquistar o mundo mesmo. Milhões de pessoas. E ter uma igreja maravilhosa, né? E hoje você fechou com chave de ouro, falando isso, né? Que a gente realmente tem que saber o nosso lugar na Terra, né? Que a gente é muito pequeno, né? Todo mundo aqui é pequeno demais, né? Mas se nós sabermos o nosso lugarzinho, mesmo pequeno, a gente vai fazer uma grande diferença para o mundo, né? Amém. É isso. Eu preciso ver, eu preciso assistir o culto de ontem, eu não assisti, porque ontem eu fui comemorar meu aniversário, mais de uma semana depois eu fui comemorar meu aniversário com o Beto, né? Ontem ele me arrastou para jantar fora, ele falou, não, hoje você não vai ver nada de igreja, ele falou, hoje você não vai ver nada de igreja, você vai sair comigo, hoje você é só minha. Agora eu tô cada vez mais curiosa para assistir a pregação do pastor Hernandes. O meu menino vim buscar meu menino ontem, né, depois. Ele falou, mãe, foi muito bom, mãe, foi bom demais. Então, eu quero assistir. Silvia, pode falar, Silvia. Cadê a Silvia? Então, Nancy, aqui você falou de casamento, de quem não é cristão, né? E eu sou casada com meu marido, ele não é ainda. Eu queria entender mais sobre isso. Então, a questão de não ser casada, né? A palavra de Deus diz, né, que nós mulheres cristãs, que as mulheres cristãs, elas não solteiras não devem se casar com homens que não são, por conta dessa questão do julgo desigual que eu falei, tá bom? Isso não significa que é um pecado casar com um não cristão, não é uma questão. É uma questão, eu não estou dizendo especificamente que foi o seu caso, porque eu não sei se você casou com ele, já era cristão e ele não era na época já, entendeu? Não sei o contexto. Não, Mas, os dois não eram, eu fui primeiro, entendeu? então agora você está numa situação diferente, agora você está numa situação de que Paulo fala daquela que se converteu e que o marido ainda não se converteu. É diferente nessa questão que eu estou dizendo. A questão de que a Tatiane, né? Acho que foi a Tatiane que levantou, que falou. A Letícia, eu acho que foi a Letícia que falou. A sua situação é aquela situação da mulher que já é casada, que não era cristã, mas já casada e se converte, que seu marido ainda não se converteu. Então, essa mulher, ela vai continuar vivendo como cristã com o seu marido, para que ela seja testemunha do amor de Cristo e para que o seu marido venha se converter, se for da vontade de Deus, a sua conversão. Essa questão de casamento
sob jugo desigual é quando a mulher já é cristã, como solteira, e ela vai buscar fora da igreja, ou ela se envolve com alguém fora da igreja e se casa com essa pessoa. Aí é como, não é considerado como uma ação pecaminosa, mas como uma ação descuidada, algum tropeço mesmo, né, dessa pessoa, dessa mulher, ela desobedeceu a Deus nesse sentido, nesse princípio. Aí sim a desobediência é o pecado, não o casamento é o pecado, porque casamento é bênção do Senhor, né? Todo casamento é feito debaixo da bênção de Deus, né? Essa união. Mas eu estou dizendo a questão do ato. Aí o ato da desobediência é que é pecado. É por isso que eu falei para a Letícia sobre a questão do limite. Então, qual é o limite para ter amizades com pessoas do mundo? É o pecado. E especificamente citei o casamento por conta disso, porque essa desobediência ao princípio é que é pecado para Deus nesse envolvimento com esse homem nesse casamento. Tá bom? Eu não sei qual das duas levantou a mão primeiro, mas eu vou dar a palavra para a Letícia e depois para a Berenice, e assim, já é 9h25, então a gente tem 5 minutos para encerrar a nossa aula, tá bom, meninas? Letícia? Opa, oi. Tá bom, comentário rápido. Uma coisa que eu percebo também que às vezes a gente faz quando a gente lida com as pessoas que não são evangélicas, que não são dentro da igreja, é que às vezes a gente coloca todo mundo dentro de uma caixinha, né? Às vezes a gente pensa que todos eles vão pro bar, bebem horrores, têm vários relacionamentos e aprontam, e não é bem assim, sabe? Às vezes eu acho que também algo que até cria um muro entre a gente e as pessoas ao nosso redor é que a gente tenta criar caixinhas e colocar as pessoas dentro. E, assim, nem sempre as pessoas vão corresponder a essas caixinhas. Eu conheço muitas pessoas que não são convertidas, né, tanto por essa questão familiar, quanto faculdade, trabalho, enfim. E muitas dessas pessoas que eu conheço, muitas mesmo, tá? São pessoas que têm uma vida bastante regrada. São pessoas que não conhecem a Cristo, de fato. São pessoas que precisam se converter, sim, precisam se arrepender dos seus pecados, mas que não fazem nada que a nossa sociedade considere berrante, em termos de pecado, sabe? Então, também tomar cuidado com essas coisas, que às vezes eu vejo que a gente que é cristão descuida muito de não cristãos, que tem uma vida regrada e também fica esperando coisas que nem sempre eles fazem. Às vezes eles são pessoas muito mais normais, entre aspas, do que a gente imagina. Isso mesmo, verdade. A gente coloca tudo dentro da mesma panela. Berenice? Não, só ia comentar rapidinho, Nancy, com relação ao que a Silvia perguntou, que a Bíblia também dá uma abertura com relação ao caso dela, né? Que ela falou que os dois não eram cristãos, ela se converteu primeiro. A Bíblia vai dizer para nós que a mulher cristã santifica o marido e o marido cristão também santifica a esposa. Né? Então, há uma abertura na Bíblia com relação quando o casal se converte depois de estarem casados, né? Isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 7, viu, Silvia? Anota aí para você ler. Tá bom, obrigada. 1 Coríntios, capítulo 7, tá? O casamento em si não é pecado, não é o pecado. O que é o pecado é a desobediência do princípio que foi dado para a mulher cristã solteira, de não se casar com pessoa fora da fé, porque assim ela vai estar debaixo de jugo desigual em sociedade com as trevas. Tá bom? Certo, meninas? Então a gente vai agora, vamos orar pelo Giuseppe, que está internado. Aí eu vou pedir para Maria Helena orar pelo Giuseppe. Ele é sobrinho da Lourdes, primo da Gabi, tá bom? Ele está internado. Eu só não lembro agora a complicação que ele teve. Ele é sobrinho neto, Nancy. Não, ele é filho do meu sobrinho. Bronquiolite. Bronquite, eu estava pensando, era bronquite ou era Covid, mas é bronquite. É bronquiolite. Bronquiolite. Tá, ele está internado.
E também depois que a Maria Helena orar, eu vou pedir para a Luciana, grava. Luciana, você está aí? Você pode orar? Posso, Nancy? Aí você ora agradecendo pela Gabi, que passou no vestibular e vai começar a universidade aí de medicina. Você não está, por isso que eu estou pedindo, Jaci, eu já estou comunicando quem não escutou. Ela passou no vestibular e vai começar o curso dela de medicina. Que o Senhor a fortaleça aí nesse período, tá bom? Aí você já encerra também a oração pela escola bíblica, tá bom? Começando pela Maria Helena, pode orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque sabemos que tem um Deus que nos ouve as nossas orações, que nos chama para perto, e o Senhor é aquele que nos relaciona, é um Deus que fala aos nossos corações, e é por causa disso que essa certeza que eu tenho, o Senhor responde a oração, e eu quero colocar, Senhor, José nas tuas mãos. Senhor, o Senhor não perde o controle de nenhuma situação. E eu quero pedir para o Senhor cuidar dele. Cuidar que os seus broncos sejam restaurados. Toda essa inflamação, Senhor, via respiratória, seja curado para a honra e glória do teu nome. Visita onde que ele estiver, Pai. Coloca as tuas mãos curadoras, saradoras, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que os familiares tenham calma, Senhor. Que o Senhor possa dar calma às famílias, Senhor, que no momento desse a gente fica tão preocupado. Mas, Senhor, que o Senhor possa dar o descanso necessário e a cura, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã, pela bênção, por saber, ó Deus, que a Gabriela passou no vestibular. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve com ela, o Senhor a capacitou, todo o seu esforço, tudo aquilo que ela se dedicou nesses últimos meses, anos de estudo. Hoje nós podemos celebrar e se alegrar, ó Deus, com esta bênção, com esta oportunidade, Deus, dela estudar e fazer medicina, Senhor. Que privilégio e que alegria, nós nos alegramos com ela, Senhor, sabendo que o Senhor a abençoou e continuar abençoando ela, Senhor, neste novo tempo. Que a tua bênção, que a tua direção, que ela continue, ó Deus, assim, sendo luz por onde ela passar, sal por onde ela estiver, e que ela possa realmente, Senhor, aprender, se dedicar, ser capacitada, Senhor, mas que também, ó Deus, ela possa ser usada por Ti, Pai, nesse tempo, onde ela estiver, com os colegas, na faculdade, que o Senhor sabe que é um lugar tão difícil, Deus, mas nada é impossível para o Senhor. É lá que ela deve estar, ó Deus, para poder brilhar a Tua luz, para trazer outras pessoas para o Senhor, que ela seja capacitada a cada dia, que ela seja cheia do Senhor a cada dia, Deus, e, ó Deus, que o Senhor também a livre, a proteja de todo mal, de tudo aquilo que o inimigo muitas vezes vai tentar, mas nós sabemos que é maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo, Senhor. Abençoa, Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, por esta bênção, por esta notícia, ó Deus, e por saber, ó Deus, que a Gabriela vai estar ali, Deus, nesse novo tempo. Te louvo e te agradeço, Pai. Também te agradeço por este tempo que tivemos, ó Deus, por essas aulas de escola bíblica. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estudar, meditar na Tua palavra. Obrigado pela vida da Nancy, que tem se dedicado, que tem, ó Deus, se colocado à Tua disposição para Te servir, ó Pai, e para abençoar também as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe ela com saúde, vida e disposição. Abençoe sua família, Senhor. Todos, ó Deus, que, Senhor, estão sob os seus cuidados, Pai. Abençoa, Pai, a tua serva, também a Tânia, que esteve conosco, também nesse tempo, que o Senhor também abençoe a vida dela e sua família. Nós te agradecemos, ó Deus, por este
término de aula, por podermos aprender tanto, podemos, ó Deus, nos capacitar, ó Deus, e que a gente possa realmente buscar cada dia no Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós, que é a intimidade, que é a profundidade, Pai, e que tudo isso que nós aprendemos possamos colocar em prática, Senhor, nos capacita, nos ajude, nós precisamos e dependemos do Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo. Também abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa semana, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada uma também das irmãs que estão aqui, estiveram nesse tempo separando, ó Deus, para poder se aprender e estar contigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro assim. Amém. 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 Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Agora, Amém. eu vou colocando as novidades lá no grupo da Escola Bíblica, os novos cursos, tá bom? E a gente vai conversando. Tá bom, queridas? E qualquer coisa pode chamar. Quando que volta, Nancy? Agosto. Primeiro domingo de agosto. Que acho que é o que vai vigorar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Deus abençoe. Tchau.